Olá, pessoal. Estamos aqui hoje no estúdio da RMB Filmes, de novo, para gravar um podcast, desta vez com um convidado muito especial. A gente vai receber o nosso colega, Dr. Luciano Bellini, de Porto Alegre, especialista em cirurgia de catarata, especialista em cirurgia refrativa, que é o assunto em especial que a gente vai conversar hoje com ele, e destrinchar e tirar e matar a curiosidade de vocês sobre como funciona a cirurgia refrativa, as novidades em cirurgia refrativa que a gente vai deixar para o final, que eu tenho certeza que os míopes mais altos vão adorar essa nova opção de tratamento. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do Dr. Luciano antes de apresentar ele pessoalmente para vocês. Ele é um colega oftalmologista, então, formado pela URGS, com um currículo muito bom, maravilhoso, tem doutorado, pós-doutorado também pela URGS, tem especialidade fora do país, é inclusive professor de oftalmologia, né, na Faculdade de Medicina da Unicinos, também tem um currículo invejável, né, muitos prêmios, reconhecimentos da Academia Americana de Oftalmologia, já publicou diversos artigos científicos, capítulos em livros, é um pesquisador também, né, que isso é uma coisa muito relevante na oftalmologia, e tem uma grande experiência em cirurgias oculares, né, então já tem mais de 10.000 cirurgias aí realizadas. Então, é um colega que vai nos trazer e agregar muitas informações que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Luciano, eu tenho muito prazer em estar te recebendo hoje aqui, né? Sei que tu veio de Porto Alegre no sábado aí para gravar com a gente, deixou a família aí, mas vamos tocar nosso assunto, né? Sim. Doutora Marta, muito obrigado pelo convite. Um prazer muito grande estar aqui. Um prazer falar para a tua audiência. Então, vamos começar? Vamos lá. Então, a minha ideia é a gente começar falando no conceito de cirurgia refrativa, né? Mais abrangente, para que ela serve, quais são as indicações. Então, eu queria que tu começasse nos comentando mais sobre esse aspecto aí. Sim. Então, as cirurgias refrativas são cirurgias cujo propósito é corrigir os erros refracionais. O que são os erros refracionais? É a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, a presbiopia. Então, basicamente, aquelas situações em que o indivíduo, o paciente, precisa usar óculos ou lentes de contato para conseguir enxergar direitinho. Então, o objetivo das cirurgias refrativas é justamente isso, corrigir esses problemas para que o paciente consiga ter uma boa visão sem a necessidade do uso de óculos ou de lentes de contato. Muitas vezes até não é possível corrigir totalmente o problema, mas pelo menos a gente consegue amenizar o problema. Conseguimos diminuir o grau e dar mais independência em relação ao uso de óculos e lentes de contato. Então, esse é o propósito das cirurgias refrativas. Que é o que a gente vê no consultório todo dia, que os pacientes sempre buscam essa liberdade, né? Do óculos e inclusive da lente de contato, que é uma opção boa. A cirurgia refrativa, ela já tem um histórico bastante antigo, né? Eu ainda peguei bem o início, que era da ceratotomia radial, né? Em que foi uma coisa assim, que todo mundo ficou encantado. Eram os médicos e os pacientes com aquela mágica de vou poder me livrar dos óculos e das lentes de contato, e todos queriam fazer, mas era uma técnica bastante rudimentar, né? E as pessoas foram aprendendo, tanto os pacientes quanto os médicos, à medida que foram fazendo, né? E depois de uns 8 anos ali, que foi se vendo mesmo exatamente o que funcionava, o que não funcionava. Então, esse desejo das pessoas de se livrar dos óculos e das lentes de contato, ele é muito antigo, mas eu vejo que ele, na verdade, ele levou uns 30 anos para a gente chegar mais ou menos numa excelência e ter várias opções para todos os tipos de miopia, né? Miopias altas e baixas e tal. Eu acho que é importante primeiro definir, então, né, para essas escolhas das opções em cirurgia refrativa, o que é miopia exatamente, e o astigmatismo também, que é um defeito que geralmente está associado com a miopia e que atrapalha bastante para enxergar, né? Sim, a miopia e o astigmatismo são, digamos, imperfeições no sistema óptico do olho humano que fazem justamente com que a visão fique mais embaçada, mais borrada, menos nítida, não é? E, consequentemente, o paciente precisa de um óculos ou uma lente de contato para enxergar direitinho, não é? No caso da miopia, especificamente, é um problema que afeta mais a visão para longe. Já o astigmatismo costuma afetar tanto a visão para longe como para perto, não é? E em ambos os casos nós podemos usar óculos ou lentes de contato para compensar esse problema. Mas mesmo com óculos ou lentes de contato, nós não temos a correção verdadeira do problema. A correção é obtida através das cirurgias refrativas. Aí é quase como os pacientes perguntam, né? Se cura? Não, não cura, corrige, né?
Acho que Isso, compensa, né? compensa, né? Tu tá com o óculos e tá com a lente, tu enxerga. Tu tira o óculos e tira a lente, se foi, né? Exato. Mas as altas miopias, que são os defeitos, assim, que eu acho que tornam as pessoas mais problemáticas, assim, inclusive no desempenho da profissão, atividade esportiva e tal. Nem sempre o óculos consegue dar uma qualidade de visão boa e às vezes nem sempre a lente de contato, né? É verdade. Então, assim, depois dessa técnica rudimentar que eu te falei, que foi o RK, a cerotomia radial, a gente começou com o laser, né? Exato. O que tu tem a falar sobre o laser, os tipos de técnicas que a gente tem para corrigir cirurgia, fazer cirurgia e corrigir miopia e astigmatismo com laser? Sim. Então, realmente, após a cerotomia radial, vieram as técnicas com laser, né? E as técnicas com laser evoluíram muito nos últimos anos. Então, hoje em dia, existem basicamente 3 técnicas cirúrgicas com laser, que são o PRK, o LASIK e o SMILE. Todas essas 3 técnicas se baseiam na correção do grau com laser, mas existem algumas diferenças técnicas entre elas. Então, no PRK, se aplica o laser diretamente na córnea e, consequentemente, não existe nenhum corte na córnea. Isso é vantajoso em alguns casos. Uhum. Já no LASIK, é uma técnica que também se baseia no uso do laser, mas se cria uma espécie de um corte na córnea, que a gente chama de flap, e isso acrescenta até algumas vantagens em termos de recuperação mais rápida, mas também acrescenta alguns riscos potenciais. Então, na verdade, por um lado, o LASIK tem algumas vantagens em relação ao PRK, enquanto que o PRK tem outras vantagens em relação ao LASIK. E nos últimos anos também surgiu uma terceira tecnologia, que é o SMILE, em que se cria uma espécie de uma lentícula dentro da córnea e se retira isso através de um uso também de um outro tipo de laser chamado femtosecond laser. Então, claro, são algumas informações muito técnicas, talvez, aqui para a nossa conversa, mas eu acho interessante trazer para os teus ouvintes para que eles saibam que tem diferentes tipos de laser, né? Não existe apenas um tipo de laser, Exato, e isso é sim importante. algumas variações É. técnicas, e é fundamental que nós possamos, assim, examinar adequadamente o paciente para escolher a técnica mais adequada para cada pessoa. Isso aí através desses exames hoje em dia que se faz no pré-operatório, né, que é tomografia da córnea, topografia da córnea, paquimetria, eu acho que isso afunila bastante a escolha da técnica e a escolha do paciente que pode ou não submeter, porque eu sempre falo no consultório assim, o paciente quer, não, querer tudo bem, né? Ver se dá para te fazer é outra etapa, né? E normalmente os pacientes sabem que tem a questão da espessura da córnea que define se eles podem fazer ou não podem fazer a cirurgia a laser, ou até pode fazer uma técnica, mas não pode fazer a outra, né? Tu pode explicar Exato. isso aí melhor? Exato. Então, vamos pegar esse exemplo da miopia, né? Digamos que o paciente tenha 3 graus de miopia. Para cada grau de miopia que tem que ser corrigido na córnea através do laser, o laser vai tornar essa córnea menos espessa, ou seja, mais fina. Então, existem limites, existem margens de segurança. Digamos que essa córnea tenha, digamos, 500 micrômetros de espessura. Para cada grau que nós vamos corrigir, essa córnea ficará mais fina. Então, se porventura o paciente tiver muitos graus a serem corrigidos, por exemplo, 10 graus de miopia, na maioria das vezes não vai haver uma espessura corneana suficiente para corrigir todo esse grau. Então, geralmente, os graus mais baixos de miopia e astigmatismo são passíveis de serem corrigidos com laser, enquanto que graus mais elevados, geralmente, a gente não consegue corrigir. Então, existe aí mais ou menos alguns números para a gente ter na cabeça, né? Que geralmente a correção cirúrgica com laser para miopia vai até mais ou menos 7, 8 graus de miopia, às vezes até menos, quando os pacientes têm córneas mais finas. Mais né? finas, né? E daí, consequentemente, o que a gente pode fazer para esses pacientes que têm graus mais elevados? Por exemplo, 10, 12, 15 graus de miopia. Para esses pacientes, então, o laser não é uma tecnologia adequada. E daí existem outras opções que a gente vai comentar também, Isso. como, por exemplo, já dando um spoiler, o implante de lentes intraoculares, como é o caso, por exemplo, da lente ICL. Eu acho isso ótimo, porque a gente vê, né, a frustração dos míopes, assim. Eu sou míope também, mas sou uma míope leve, né? Mas a gente já sabe
tristeza que é enxergar borrado para longe. Mas os altos míopes, eles ficam muito frustrados, né? Por causa da limitação que o defeito de visão dá, né? O sonho de se livrar do óculos e se livrar da lente de contato é uma coisa impressionante. E a felicidade que eles têm quando eles conseguem esse objetivo e podem enxergar sem esses artefatos aqui, né? Sem esses acessórios, é uma coisa impressionante, né? Fica uma coisa meio mágica até, eu acho, né? Para os Sim, pacientes. Catarata também, né? Ainda é meio mágico, né? é Tira a verdade. catarata e a pessoa enxerga e bota uma lente lá multifocal, fica É, mágico. A pessoa sai enxergando para longe e para perto sem óculos, né? sim. E a questão da cirurgia refrativa também não é só apenas a questão de usar ou não usar óculos. Na verdade, muitos pacientes altos míopes, por exemplo, digamos, um paciente que tenha lá 15 graus de miopia, mesmo com óculos, a qualidade da visão dele não é boa, né? Porque é um óculos bastante pesado, bastante espesso, né? A lente fica espessa e existem distorções na periferia da visão. Uhum. Então, o campo de visão é E pequeno. limitado. Então, mesmo com óculos, a qualidade da visão não é boa. Então, nesses pacientes altos míopes, quando a gente faz a cirurgia, não apenas nós conseguimos a independência do óculos, na grande maioria das vezes, como também a qualidade da visão muitas vezes melhora, o campo de visão melhora. Então, isso tudo acaba refletindo não só na visão em si ou na independência do óculos, mas também na qualidade de vida do paciente. A gente percebe assim um ganho muito significativo em termos de qualidade de vida. Pacientes que muitas vezes não praticavam esportes ou estavam abandonando um esporte, de repente retomam essa atividade ou outras atividades profissionais ou de lazer. Então, existe sim um ganho de qualidade de vida na maioria desses pacientes. Ah, isso hoje em dia é muito importante, né? Porque as pessoas têm múltiplas atividades, né? As pessoas não querem ficar cerceadas por conta da visão, né? Exato, exato. Então, eu acho que a gente tendo essas outras opções é um caminho muito bom, né? A pessoa quer fazer a cirurgia da miopia. Ela vai lá fazer os exames, a gente falou aqui da espessura da córnea e tal, mas tem uma idade mínima que tu acha que pode fazer a cirurgia? Antes dessa idade não é recomendável? Sim, então, na maioria das vezes, a gente sugere fazer a cirurgia refrativa após os 21 anos de idade. Então, essa idade de 21 já foi bastante estudada por vários estudos, e o que se demonstra é que até os 21 anos, muitas vezes o grau ainda está evoluindo, e por isso é mais prudente esperar a evolução desse grau e fazer após os 21 anos para ter mais segurança e mais Uhum. precisão, além de mais estabilidade na cirurgia. Claro que cada paciente tem que ser avaliado individualmente, então, se um paciente com 21 anos a gente percebe que no último ano esse grau ainda evoluiu bastante, então a gente até sugere que se espere mais um pouquinho e se faça até um pouquinho depois. Mas a idade mínima, de um modo geral, amplamente mais aceita é de 21 anos. E outra coisa que os pacientes também sempre perguntam no consultório quando querem saber sobre cirurgia refrativa, cirurgia laser, é se opera os 2 olhos ao mesmo tempo ou opera um de cada vez? Como que funciona na tua clínica, na tua prática? Ótima pergunta. Então, isso depende também bastante da técnica que a gente venha a utilizar. Então, por exemplo, nas cirurgias refrativas com laser, como PRK, LASIK, SMILE, é muito comum se realizar os 2 olhos no mesmo momento, né? No mesmo dia de cirurgia nós operamos os 2 olhos. Uhum. Já nas técnicas em que se implanta uma lente dentro do olho, como por exemplo no caso das lentes fáscicas, como é o caso da lente ICL, geralmente se opera um olho de cada vez em dias separados. Não é proibitivo operar os 2 olhos no mesmo dia, até isso é possível, mas dentro da nossa prática, quando se trata da introdução, cirurgias em que nós introduzimos lentes intraoculares, nós preferimos fazer um olho de cada vez, mas por questões de segurança, prudência, Uhum. sempre colocando de fato a segurança, a prudência em primeiro lugar. E anestesia para esses olhos de cirurgia laser? A gente sabe que o procedimento é super rápido. E como que é a anestesia? Isso é uma coisa também, pergunta frequente no consultório, né? Eu Sim. saio da cirurgia, como que eu saio da cirurgia? Eu saio bem, eu saio enxergando, eu saio meio tonto e tenho que ficar baixado, sei lá, coisas Sim. assim, né? Então, nas cirurgias refrativas com laser,
Nós utilizamos uma anestesia tópica com gotinhas no olho e também damos ali um comprimidinho de algum benzodiazepínico para que o paciente se sinta mais relaxado, mais à Uhum. vontade, para que quebre aquela ansiedade. Mas, em última análise, o paciente está, sim, acordado, ele não está completamente sedado. Então, ele está mais tranquilo, a gente quebra essa ansiedade e é um procedimento rápido. Na verdade, a aplicação do laser demora alguns segundos para cada olho. Então, é realmente um procedimento muito tranquilo e bastante rápido. Já nessas cirurgias em que nós introduzimos uma lente dentro do olho, a gente faz uma anestesia um pouquinho diferente. Então, geralmente a gente faz uma anestesia local, também com gotinhas, e uma sedação relativamente leve, de modo que o paciente fica um pouquinho mais sonolento, para que aquela experiência seja tranquila, que Uhum. seja indolor, que não tenha dor e que seja realmente tranquila, né? Sem essa ansiedade que muitas vezes Que acompanha o com paciente. certeza, né, porque eu digo mexer no olho, ninguém está acostumado a fazer isso todo dia, né, só o cirurgião, Exato. né. É, O paciente sempre vai acabar ficando com um pouquinho de ansiedade, né. exato. E qual que tu acha que é a cirurgia melhor, assim, para miopia e o astigmatismo, assim? Depende dessa história do grau, né, mas tem mais alguma coisa? Ótima pergunta. Então, não existe assim aquela cirurgia perfeita, ideal para todos os casos. Na verdade, o que nós precisamos fazer é examinar o paciente, ver as características de cada paciente e escolher a melhor cirurgia para aquele paciente, de uma forma individualizada. Então, vou dar alguns exemplos. Digamos que o paciente tem ali um grau baixo de astigmatismo e de miopia, por exemplo, 2 graus de miopia, 1 grau de astigmatismo, 25 anos de idade. Na maioria desses casos, a cirurgia refrativa com laser seria a melhor opção Uhum. para a maioria desses casos, né? Desde que, claro, esses pacientes tenham córneas normais, com uma espessura normal, com uma curvatura normal. Por outro lado, pacientes com altas miopias, por exemplo, mais de 10 graus de miopia, ou com altos astigmatismo, por exemplo, 5 graus de astigmatismo. Nesses casos, a cirurgia refrativa com laser não é a melhor opção. Na verdade, até na maioria desses casos, até ela é inviável. Uhum. Então, nesses casos, a cirurgia refrativa com a introdução de uma lente intraocular é a melhor opção. E daí tem várias opções nesse tipo de tecnologia. A que a gente mais utiliza, que considera mais adequada, é o uso de uma lente intraocular fásica que se coloca na câmara posterior. O que isso significa? É uma lentezinha que nós colocamos, aqui tem até um modelo que a gente pode demonstrar para A os... fáscica, tu quer dizer assim, é quando o cristalino fica presente, né? Tu não Exato, tira o cristalino, que nem numa cirurgia de catarata que tu tira o cristalino, exato, né? Nessa cirurgia fáscica, o cristalino permanece ali no lugar dele sem mexer nele, né? exato. Então, o cristalino aqui nesse modelo é essa estrutura que fica aqui atrás da íris, né? A íris é a partezinha colorida do olho. E no caso, então, da lente fáscica de câmara posterior, como nós chamamos, que é essa lentezinha chamada ICL, nós introduzimos ela, vou mostrar aqui para vocês, nesse espaço que existe entre o cristalino e a íris. Então, esse espaço se chama câmara posterior. E então, é justamente nesse espaço que nós introduzimos essa lente. E essa lente, então, para pacientes jovens, acima de 21 anos, geralmente abaixo de 60 anos, então, basicamente, seria assim, entre 21 e 60 anos, Uhum. pacientes com miopia, astigmatismo, a introdução da lente fáscica seria a melhor escolha, quando se trata de altas miopias e altos astigmatismos. Que são as limitações das outras técnicas, né? E é a Exatamente. frustração dos altos míopes, não poder resolver com o laser, que é o que as pessoas mais conhecem, né? Como Exato. opção de tratamento, né? Eu Isso. acho que esse é um tratamento inovador para a gente, né? Fora do Brasil já existe há uns anos, né? Exato. Na verdade, essa tecnologia ela vem evoluindo desde os anos 90, né? Então, os primeiros implantes ocorreram em 1993. Logo em seguida, houve a aprovação para os países europeus, então ela passou a ser implantada primeiro na Europa, depois, posteriormente, veio a aprovação pelo FDA, então ela passou também a ser utilizada nos Estados Unidos. Em 2011, houve uma evolução importante dessa tecnologia, criando-se orifícios que permitem o fluxo do humor aquoso. Então, isso foi, na verdade, um salto tecnológico muito importante, porque agregou mais segurança
para esse procedimento, e a partir dali, então, essa lente passou a ser amplamente utilizada, tanto na Europa como nos Estados Unidos e em outros países. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda não tinha essa opção. Então, recentemente, essa lente passou também a ser comercializada aqui no Brasil e estar disponível para nós. Então, felizmente, hoje a gente já tem essa tecnologia aqui no Brasil e é, sem dúvida, uma excelente opção para esses pacientes com alta miopia, com alto astigmatismo, que são justamente os pacientes em que a gente não conseguia operá-los e continuamos não conseguindo operá-los com a tecnologia de laser. Como que essa lente, para ela entrar nesse espaço, que a gente sabe que é um espaço muito pequeno, essa lente ela é bem fininha, né? De que Sim. material que ela é feita? Ótima pergunta. Então, esse material, esse é um, digamos assim, um salto tecnológico que houve, foi justamente o desenvolvimento desse material e o aproveitamento desse material para esse tipo de lente. Esse material se chama colamer e é, na verdade, um derivado do colágeno. Isso é muito interessante porque faz com que esse material seja bastante, assim, maleável, é uma lente bem molezinha, vamos dizer O pessoal assim. fala que é parecido com uma lente de contato gelatinosa? Ela é muito mais delicada do que uma lente de contato gelatinosa, mas guarda alguma semelhança no sentido de que é Da da delicadeza. delicadeza, mas ela é muito mais delicada, muito mais sofisticada, né? E esse material é super biocompatível, né? O que isso significa? Significa que, de fato, ele é bem aceito pelo organismo, sem gerar, digamos, rejeição ou inflamações, alergias. Então, realmente é um material muito bem testado, que vem sendo usado aí há mais de 20 anos. Hoje em dia, existem mais de 2 milhões dessas lentes que já foram implantadas em diversos países. Uhum. Então, é realmente um material muito biocompatível, muito bem aceito. E a tecnologia da produção dessa lente fez com que ela seja bem fininha e delicada, de modo que a gente consiga, de fato, introduzi-la nesse espaço, que, como você bem colocou, é um espaço pequenininho, né, de alguns micrômetros, mas a gente consegue introduzir com bastante precisão e bastante segurança. E essa lente pode ser retirada, né? Porque se o paciente bota lá com 40 anos e perto dos 60, lá fica 20 anos, ele vai fazer uma catarata, pode tirar essa lente e operar a catarata. Sim, essa é uma outra vantagem dessa tecnologia, que é uma tecnologia reversível. Então, digamos, esse seu exemplo aí ficou perfeito, né? Digamos que o paciente opere com, digamos, 38 anos, quando ele ou ela, enfim, o paciente não tem catarata, corrige a miopia, corrige o astigmatismo, o paciente ficou feliz, ganhou essa independência do óculos, e daí daqui a pouco ficou 10, 15, 20 anos, o tempo passou e de repente esse paciente agora talvez tenha 60 anos e tenha já um pouco de catarata. Nesse caso, a gente pode tirar a lente ICL, que foi introduzida lá quando o paciente era mais jovem, e fazer a cirurgia de catarata. Então, uma vantagem dessa tecnologia é que ela é reversível, né? A qualquer momento a gente pode tirar a lente e reverter o processo. Que interessante, né? Eu acho que esse que é uma coisa que dá segurança para as pessoas também saber que elas podem tirar essa lente de dentro do olho, porque eu vejo que as pessoas sempre ficam um pouco inseguras, né? Até na cirurgia da catarata, tu Sim, deve ver sempre essa pergunta também, né? Mas é para sempre com essa lente? Mas eu vou ter que trocar a lente no olho, né? sim, Essa tu já sabe, sim, tu pode tirar e provavelmente tu vai tirar se tu ficar mais idoso e tiver aqui o sim. catarata, tu vai tirar. Exato. Essa é uma lente que é feita para ficar ali 10, 15, 20 anos até o paciente ter catarata, que geralmente é um processo, né, a catarata geralmente é um processo que vem ali depois dos 55 anos, depois dos 60 anos. Então, num paciente jovem, digamos, paciente de 35 anos, a ideia é, operando a miopia, introduzir essa lente ICL e que ela fique dentro do olho do paciente até esse paciente ter catarata, que daí sim se faz aquela correção definitiva. Nessa janela de tempo aí, existe ainda aquelas lentes de câmara anterior, né? Que Uhum. ficam em cima da íris e atrás da córnea, né? Isso. Qual que é a vantagem e desvantagem em relação a essas lentes de câmara posterior? Ótima pergunta. Então, na verdade, essa ideia de introduzir lentes intraoculares para correção da miopia e do astigmatismo não é uma ideia nova, já existem outras tecnologias como essa que você mencionou. Então, a grande vantagem da lente ICL por estar atrás da íris é que ela é muito mais segura para o endotélio da córnea
do que as lentes de câmara anterior. Eu vou tentar traduzir um pouquinho para os ouvintes, né? Então, as lentes de câmara anterior, elas ficam no espaço compreendido entre a córnea e a íris, portanto, na frente da íris, vamos dizer assim. E por estarem na frente da íris, elas acabam agredindo um pouquinho mais a parte de dentro da córnea. Isso, a face interna da córnea, que é onde nós temos as células endoteliais. Então, as lentes fásicas de câmara anterior, elas acabam agredindo um pouco mais o endotélio corneano, acabam tendo um risco de dispersão de pigmentos da íris, podendo levar a situações de atrofia de íris, deslocamento da pupila, aumento da pressão intraocular e até mesmo glaucoma. Com a lente ICL, pelo fato dela estar atrás da íris e, portanto, bem mais longe do endotélio, ela acaba sendo uma lente que agride menos, então ela é mais segura para a córnea e para o endotélio e acaba também sendo mais segura para a íris, tendo muito menos dispersão pigmentar e outras complicações que a gente vê com as lentes de câmara anterior. Então, claro, a gente não está aqui querendo dizer que é uma cirurgia infalível ou sem riscos. Todas as cirurgias têm riscos, têm limitações, mas o que a gente percebe é que a lente ICL é uma lente com baixíssimo risco, com uma grande segurança e com ótimos resultados. É uma lente que realmente oferece bastante precisão e segurança na correção da miopia e do astigmatismo. Essas lentes ICL, elas além de corrigirem as altas miopias, elas podem corrigir astigmatismo também, né? Também. A gente pode tanto corrigir só a miopia ou só o astigmatismo ou a miopia e o astigmatismo. E o ceratocone, que às vezes tu tem uma córnea mais curva e tu tem uma miopia gerada por esse ceratocone. Tem indicação essa lente também para alguns casos de ceratocone? Então, não é a situação ideal, porque daí não é só a questão da miopia e do astigmatismo em si, mas também toda essa distorção da córnea pelo ceratocone leva a uma multifocalidade da córnea, vamos chamar assim, que na verdade não tem nenhuma tecnologia até o momento que consiga corrigir isso perfeitamente. Mas, respondendo à tua pergunta, nós podemos utilizar as lentes fásicas de câmara posterior em pacientes com ceratocone, mas não é a situação ideal, não é a situação em que a gente obtém os melhores resultados. E quando a gente tem algum paciente que tem indicação para lente ICL, mas talvez o grau dele não dê ainda para ser corrigido totalmente, tu pode associar alguma outra técnica junto, além do implante da lente ICL? Exatamente. Então, digamos, vamos pegar alguns exemplos, né? Digamos que o paciente tenha lá 23 graus de miopia, por exemplo. A lente ICL consegue corrigir basicamente até em torno de 20 graus, tá? Então, vamos botar assim 19. Digamos que o paciente tenha 25 graus nesse exemplo. 25 é muito para a lente ICL, mas a gente pode usar uma lente ICL para corrigir, digamos, 19 graus, sobram 6 ou 5, enfim, e esses 5 ou 6, daqui a pouco a gente pode corrigir com aplicação de laser na córnea, ou seja, usar a lente ICL para corrigir a maior parte do grau e aquele pouquinho que sobra, eventualmente, a gente pode corrigir associando uma tecnologia de laser. Olha só como a gente evoluiu do RK, né? É verdade, é verdade. Porque no RK os altos míopes queriam muito fazer cirurgia, eram os que mais queriam, né? Luciano, continuando aqui na nosso raciocínio sobre o implante das lentes ICL, né? Uma coisa que eu acho que as pessoas devem ter curiosidade é: eu vou enxergar melhor com essa implante dessa lente em relação à visão que eu alcanço com óculos ou com lente de contato ou até com cirurgia a laser, assim? Pode existir um ganho de visão? Interessante essa tua pergunta. Então, na verdade, quando nós fazemos uma cirurgia refrativa, o nosso propósito é tentar oferecer ao paciente a mesma visão que ele tinha com óculos, só que sem o óculos. Isso já seria um ganho muito interessante e, de fato, a gente consegue obter isso na maioria dos casos. Mas, em alguns casos, a gente até consegue obter uma visão melhor do que o paciente obtinha com óculos. E isso, até certo ponto, é fácil de entender. Por quê? Nas altas miopias, o óculos, por melhor que seja, ele acaba distorcendo um pouquinho a imagem. Então, miopias acima de 10, por exemplo, muitas vezes o paciente não atinge 100% de visão
mesmo com óculos. E quando nós operamos, alguns desses pacientes acabam depois, no pós-operatório, atingindo uma visão até mesmo melhor do que tinham com óculos, justamente pelo fato de que a lente que está dentro do olho, ela oferece uma qualidade de imagem muitas vezes melhor do que a lente, do que a imagem, perdão, obtida com óculos. Então, claro, não podemos prometer isso para o paciente de forma alguma, mas de fato, muitas vezes isso ocorre, do paciente obter no pós-operatório uma visão até melhor do que ele obtinha no pré-operatório com óculos. Então é mais ou menos que nem eu brinco com os pacientes, assim, tu sai de uma imagem de visão de tubo, de TV, assim, para uma imagem 4K. Interessante esse teu comentário, porque esses dias eu operei um paciente e que me disse assim: "Bah, Beline, mas agora eu estou enxergando em 4K. Antes eu estava enxergando analógico, agora eu estou É. enxergando digital." Eu achei bem interessante esse comentário desse paciente, que é justamente isso. Quer dizer, não é só mais uma questão de não usar óculos, e também de se conquistar uma qualidade de visão melhor. Até porque a gente tem realmente uma demanda e uma exigência de realização, assim, de uma visão mais definida, né, mesmo, que eu brinco com os pacientes mesmo no dia a dia de refração: "Olha, não adianta tu comprar uma TV 4K se tu não enxerga 4K", É verdade, tá, faz sentido. né. Então, assim, é uma coisa muito simples, mas, assim, as pessoas ficam olhando. Sim, é verdade, porque antigamente as pessoas se satisfaziam com uma visão pior, que achavam boa, porque também a demanda que eles tinham de exigência de visão era pobre mesmo, né, pegar uma TV de tubo, tela curva, meia dúzia de pixel naquela tela, né. Então hoje tu tem uma definição maior. Gente, tu quer enxergar aquela definição, né, tu vê a TV na loja lá, tu quer enxergar aquilo lá. Mas o teu olho, que é isso que as pessoas muitas vezes esquecem, é que o seu olho tem que funcionar bem para enxergar tudo isso. Mas o alto míope, que é aquele que já tem restrição de visão, ele tem mais essa percepção, assim, do ganho que ele tem, do quanto ele enxerga melhor. Eu acho que ele fica muito, muito, muito feliz, né, porque ele vai enxergar cores de uma intensidade que ele não enxergava, contraste, brilho, né, não é só quantidade de visão também, né. Sim. Esse teu comentário é interessante, porque de fato as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes. E isso eu acho interessante, porque isso nos obriga a nós, como médicos, também nos qualificarmos mais, nos esforçarmos, treinarmos mais e realmente termos o conhecimento para encontrar a melhor tecnologia e oferecer a melhor cirurgia para o paciente. E, por outro lado, a própria indústria farmacêutica também se esforça para produzir insumos melhores, lasers melhores, lentes melhores. Então, vem ocorrendo nos últimos anos toda uma evolução tecnológica, o que é muito bom, e uma evolução da medicina, do próprio treinamento dos cirurgiões, né? Justamente, digamos assim, estimulados pelos pacientes que também nos cobram resultados cada vez melhores. Então, na verdade, eu acho que isso é muito positivo, porque nós acabamos nos qualificando mais para oferecer melhores resultados e os pacientes também ficam mais E eu satisfeitos. acho que essas coisas vão acontecendo também porque existe essa pressão, vamos dizer, da própria sociedade, do cidadão, que eu quero melhor, tu tem que dar um jeito de me dar uma coisa melhor para mim, né. Sim, é, E aí a gente vai atrás, né, para isso. tentar dar o melhor para o paciente, né. Nessa parte dessa técnica, ela tem algumas vantagens, né, em relação ao laser propriamente dito, que é em relação ao olho seco, à integridade da córnea, que o laser ele vai tu vai fazer o tratamento da miopia nesta córnea, né, tu vai modificar esta córnea, toda a questão de espessura, de matemática do negócio, né, relação de curva anterior e posterior da córnea para os cálculos até depois de cirurgia de catarata que vão influenciar, né. Como que tu vê essa vantagem da ICL em relação ao laser, assim, dessa questão? Interessante. Então, assim, primeiramente, a gente sempre tem que ter em mente que cada paciente precisa ser avaliado individualmente. Então, a gente não pode dizer que para todos os casos a ICL é melhor. Mas, de fato, para alguns casos, a ICL pode ser uma opção melhor do que o laser, como, por exemplo, naquelas miopias um pouco mais altas, mesmo que seja possível corrigir com o laser. Então, vou dar um exemplo.
digamos, 8 graus de miopia. Será que é melhor corrigir 8 graus de miopia com laser na córnea ou com implante de uma lente ICL? A gente tem vários argumentos para dizer que com a lente ICL pode ser superior. Por quê? Porque daí nós não estamos interferindo na curvatura e na espessura da córnea, então nós estamos preservando essa estrutura da córnea para eventualmente, inclusive, poder fazer outras cirurgias no futuro se for necessário, esse é um dos argumentos. E também porque na correção dessas miopias mais altas com laser, a córnea muitas vezes acaba ficando muito plana e isso pode deteriorar a qualidade da visão, especialmente a visão noturna, quando a pupila dilata. Uhum. Então, existem algumas situações que, de fato, o implante da lente ICL é superior em termos de resultados à correção cirúrgica com laser. Novamente, sempre lembrando que a gente não está falando aqui em uma fórmula mágica que valha para todos os pacientes, e que cada paciente precisa ser avaliado individualmente para que a gente possa, de fato, escolher a melhor tecnologia para cada paciente. E o bom é isso aí, a gente vai tendo mais opções, né, para oferecer para o paciente, né? Exato. Isso, então, uma miopia moderada, uma miopia alta, uma altíssima miopia, que tinha poucas opções. Eu acho que todo mundo acaba sendo contemplado aí, né? E esse aqui é Exato. o bom da evolução tecnológica, né? Uma outra vantagem do implante da lente ICL sobre a cirurgia refrativa com laser na córnea é que o implante da lente ICL não induz ressecamento ocular, enquanto que a aplicação do laser na córnea induz um certo nível de ressecamento ocular. Claro que esse ressecamento ocular, na maioria das vezes, é transitório e depois se recupera, mas em alguns pacientes não, né? Então, nesse sentido, também é uma vantagem adicional da lente ICL. E qual que é a tua experiência, assim, como cirurgião com o implante dessa lente, assim, o resultado que os pacientes te contam, assim, depois que eles fazem a cirurgia e implantam essa lente? Olha, os depoimentos são muito bacanas, assim, muito até emocionantes, né? Porque como são pacientes com alta miopia e astigmatismo, são pacientes que muitas vezes ou não praticavam esportes ou estavam já abandonando a prática esportiva e a partir do momento que a gente corrige, por exemplo, a miopia, o astigmatismo e dá essa liberdade em relação ao óculos, muitos desses pacientes voltam a fazer as suas práticas esportivas ou até iniciam uma prática esportiva, retomam algumas atividades de interação social, né? Então, realmente, os depoimentos são muito gratificantes, né? Esses dias, um paciente que eu operei disse que já estava, assim, largando o tênis, que ele gostava de jogar, e que não jogava mais, porque estava muito difícil, com óculos quase impossível, com a lente de contato não estava se adaptando. E após a cirurgia ele disse, olha, voltei a jogar tênis, estou super satisfeito porque estou retomando essa atividade esportiva. Também me recordo de uma paciente que a gente operou recentemente e que ela me comentou até que os próprios filhos estavam dizendo, poxa, mamãe, mas não usa mais óculos? Como é que é isso? E daí ela disse, agora eu estou enxergando bem, vocês não podem me passar a perna, né? Quer dizer, então, houve um ganho de qualidade, e isso eu acho interessante. Não é só a liberdade do óculos, não é só a visão em si, mas também um ganho de qualidade que se estende assim para outros momentos da vida da pessoa, da vida profissional, dos seus momentos de lazer, da sua interação. Da E essa, autoestima também, exato, né? E a própria liberdade, né? Imagina no verão, você está ali na beira da praia, na beira da piscina, daqui a pouco você quer entrar no mar e, poxa, mas e o meu óculos? Cadê? É. Não posso entrar de óculos, mas também não, é difícil às vezes com a lente de contato. Então, essa independência E agora pode comprar um óculos de sol bonito, 100 grau, e ir para a praia tem e mais enxergar bem, isso. né? É Que é o verdade. sonho de todo míope poder comprar um Um óculos de óculos de sol sol 100 grau. 100 grau, Exato. né? É verdade. É bem isso. É bem isso, né? Ah, Então, eu acho que foi bem legal, assim, conversar contigo, conhecer essas opções todas e falar sobre cirurgia refrativa num todo, né? Porque é uma área muito grande, é uma subespecialidade da oftalmologia, sim, né? é verdade. Porque é uma área que tem muitas opções de tratamento para praticamente todos os defeitos de visão, que antigamente as pessoas tinham que se contentar só com óculos. E que as lentes de óculos também melhoraram bastante, É né? verdade. O mercado aí melhorou bastante. Lente de contato também é uma opção,
Mas todo mundo quer uma liberdade mesmo, né? Quer não depender desses, como é que dizem em espanhol, das gafas? Gafas, Né? exatamente. Das É. gafas. Aham. E poder também, a lente de contato, ela é muito boa. Eu usei 40 anos lente de contato rígida, mas chega um tempo que realmente a gente tem uma fadiga ocular e uma intolerância ao uso da lente de contato, né? E esses pacientes altos míopes, eles, se não têm essas opções aí, a opção que sobra ainda para dar um pouco mais de independência são as lentes de contato. Sim, Mas chega um momento que tu não tolera mais ficar com lente de contato. exato. Mesmo as descartáveis, gelatinosas, delicadas, sei lá, bota um One Day, troca, usa uma solução menos agressiva, mas assim, muitos eles nem têm óculos, né? Porque eles não conseguem usar os óculos, Exato. porque não enxergam direito com os óculos ficam pesados, esteticamente eles não se aceitam com aqueles óculos, então vão ficando com aquelas lentes de contato e sofrendo com aquelas lentes de contato, na verdade. É verdade. Né? Então, eu acho que a possibilidade de poder colocar uma lente dessas que vai dar liberdade, autonomia e ainda por cima a pessoa vai poder ganhar visão e voltar a fazer as atividades que ela gostaria ou realizar sonhos que ela ainda pensava que não ia mais poder fazer e vai atrás, isso que eu acho que é o importante. Eu acho que isso é muito gratificante para o cirurgião e eu acho que tu deve continuar investindo nessa ideia, né? Porque tem muita gente aí querendo ser feliz. É verdade, é verdade. É muito gratificante mesmo ver assim o resultado e o depoimento dos pacientes, porque tu vê que como decorrência do nosso trabalho a gente consegue ajudar os pacientes e é muito gratificante ver isso. É emocionante, na verdade, né? Isso que é tão belo nessa nossa profissão, né? De médicos de eu amo fato oftalmologia ainda. poder ajudar as pessoas, né? Me diz uma coisa, eu queria que tu fizesse umas considerações finais, e dentro dessas considerações finais, tu fizesse um pequeno resumo, assim, indicação, faixa etária, grau, assim, para a gente fazer o resumão, assim, para deixar pro pessoal que está assistindo o podcast, assim, com a memória fresca sobre sobre esse implante de lente aí. Ok. Então, assim, uma mensagem muito importante para levar para casa é que cada paciente tem que ser avaliado individualmente e que não existe uma solução mágica que sirva para todo mundo. Então, procure o seu oftalmologista, discuta, converse. Se você tem dúvida, procure uma segunda opinião, para que realmente assim você sinta que o oftalmologista está de fato usando toda a propedêutica, fazendo os exames adequados, investigando, estudando as peculiaridades do seu olho para que encontre a melhor técnica cirúrgica. Em relação às cirurgias refrativas com laser na córnea, elas podem ser uma ótima opção para muitos pacientes, mas para outros pacientes o implante da lente ICL é a melhor opção. Em relação ao implante da lente ICL, se faz essa cirurgia para pacientes acima de 21 anos, geralmente pacientes abaixo de 60 anos. Com essa tecnologia, a gente consegue corrigir até 20 graus de miopia e até 6 de astigmatismo. Uma coisa muito interessante dessa tecnologia é que ela é reversível, então também existe a possibilidade de se retirar essa lente. Outra vantagem dessa tecnologia é que ela pode também ser associada com o próprio laser, em algumas situações, então a gente pode corrigir a maior parte da miopia com ela e algum grau residual pode ser corrigido com laser. Então tem, na verdade, uma série de vantagens, né? Sempre lembrando que todas as tecnologias têm riscos, têm limitações. Felizmente, essa tecnologia evoluiu muito e hoje em dia é, assim, uma tecnologia bastante segura, bastante precisa e de baixíssimo risco. Mas nunca podemos dizer que não tem risco nenhum. Verdade, né? Eu agradeço muito a tua participação, adorei conversar contigo e aprendi muito sobre cirurgia refrativa e sobre as lentes. E espero que a gente possa se encontrar de novo, quem sabe mais uns tópicos aí para a gente conversar, né? Eu adorei muito estar aqui, eu adorei muito o teu convite e olha, se me convidar de novo eu venho, porque fantástico aqui o teu programa, a tua audiência, adorei muito mesmo. Obrigado. Muito obrigada. Até então.